Muito boa noite a você, amigo ligado na Rádio Esportes Mais. São 19 horas 33 minutos. Segunda-feira, 29 de junho, você já está acostumado. O programa Esporte Show está ao vivo, mais uma vez, trazendo informações, bate-papo descontraído. E dessa vez, continuando o nosso papo dentro das quadras, hoje a bola é na mão, hoje é vôlei. E você que está acostumado e gosta do vôlei da Superliga, hoje a nossa conversa aqui, eu tenho convidados mais uma vez, Ednei Andreotti comigo e a nossa convidada Giovana Gasparini. Boa noite, Giovana, seja bem-vinda, é um prazer tê-la conosco aqui no programa Sport Show. Já queríamos fazer já há algum tempo essa entrevista, no fim não deu muito certo, e agora sim, é um prazer tê-la conosco aqui, seja bem-vindo, o programa Sport Show te recebe aqui com muito carinho. E essa noite a gente espera ter com você aqui um bate-papo bem bacana. Seja bem-vindo, boa noite. Obrigada pela sua oportunidade, agradeço demais e, primeiramente, boa noite para todo mundo. Boa noite, Ednei, seja bem-vindo mais uma vez. Nós estamos numa linha de programa dentro das quadras aí que tá sendo bacana, hein? Boa noite, Júlio, boa noite, Giovana, boa noite, amigos. Acompanha a Rádio Esporte Mais, agora é para o mundo, né, essas lives, esses programas nesse formato, e é uma coisa que eu acho legal. Muita gente, como eu, gosto do futebol, mas eu acho que outros esportes, destacar outros esportes também, eu acho muito, mas muito bacana. Eu gosto demais de falar de outros esportes, até de campeonato de bolinha de gude, viu, Giovana? Se precisar, eu comento aí. Falamos do clube. O Ednei, ele é um comentarista multiesportivo. Bom, já mandei um link para você aí, se você quiser compartilhar para os seus amigos aí, já está no WhatsApp, já vou aproveitar aqui também. É assim, ó, programa ao vivo a gente pega, já vai mandando aqui para todos os grupos também, encaminhando para todo mundo, e é isso aí. Programa Sport Show ao vivo, então, para todo mundo que está acompanhando aí, agradecendo então a participação de todos vocês. Giovana, bom, queria que você... Oi. Opa, sumiu aqui, deixa eu ver. Acho que a imagem dela, acho que a sua câmera aqui, deixa eu voltar aqui. Peraí, será que fui eu aqui? Eu acho que desabilitada a sua imagem, é isso aí. Não chegou nada não, Julião. Como é que é? Não chegou nada pra gente compartilhar pro pessoal, tá? Já estamos no ao vivo aqui. Deixa eu colocar aqui no... no Zap? Eu mandei para... Olha aí, eu vou mandar no grupo da rádio. Agora sim. Por favor, aí você se encarrega de mandando para o pessoal. Bom, Giovana, eu colocando aqui, fazendo aquela pesquisada e tal, a gente bateu um papo já no sábado, ontem também. Você tem aqui o início da carreira em Jundiaí, você nasceu em Jundiaí, aliás, conheço o pessoal da sua família aí, o Diego, marrentinho numa bola ali também. Não vou falar dele não, o dele fica para outro dia, gente boa demais, família muito bacana, e a gente já vinha cercando essa entrevista já há alguns dias, no fim... É mais problema meu do que seu, né? A gente sabe disso. E aí a gente queria entender um pouquinho, que você pudesse contar para os nossos espectadores, /ouvintes, né? Era para ser só rádio, mas hoje em dia com lives, com internet, com tudo, a gente acaba colocando a imagem. Eu sempre falo isso nos programas. Você começou em Jundiaí, da terra, isso é legal. A gente também tem preservado, dado prioridade às nossas entrevistas. O pessoal que sai daqui, que vence no esporte, o que não é fácil. E aí você tem uma sequência de clubes bacana e clubes grandes no vôlei, o que não é fácil. Então eu queria que você contasse rapidinho um pouquinho da sua trajetória. A gente não vai ficar martelando clube por clube todas as histórias, para não ficar chato para quem está assistindo. Mas contasse um pouquinho assim desse início da sua trajetória, porque a gente sabe que não é fácil vencer. Se não é fácil vencer no mundo do futebol no Brasil, onde é o esporte mais privilegiado, se é que podemos chamar assim, imagina nos outros esportes. E aí eu quero que você conte pra gente um pouquinho como é que foi esse seu primeiro salto. Quem te inspirou, como é que começou o vôlei na sua vida e esse
ponto de partida Jundiaí para o mundo? Conta pra gente aí. Bom, eu sempre tive inspiração minha mãe, né? Minha mãe sempre foi técnica. E então, eu com 5 anos de idade, eu via ela dentro de quadra, dando treino, jogando. E isso me colocou uma sementinha dentro de mim que eu falei, cara, eu acho que eu quero isso pra minha vida, né? Com 5 anos de idade, eu comecei a pedir pra minha mãe. Mãe, me leva junto. Mãe, me coloca na quadra. Mãe, me ensina. Mãe. E aí ela pegou... E daí ela pegou e começou a me ensinar, a me treinar. E aí até que com 9 anos de idade, ela virou para mim e ela falou assim, filha, vamos fazer uma peneira em Jundiaí? Só para ver como que você tá, se a mãe tá trabalhando bem, né? Só pra gente ter esse parâmetro. Falei, vamos. Fui, fiz a peneira. Primeiro toque que eu dei, a Andrea já me tirou do grupo e falou assim, não, vai para lá que a gente já vai conversar com a sua mãe. E daí ela já pegou minha mãe e já fez eu jogar lá em Jundiaí com eles de qualquer jeito. Ah, bom. Giovana. Peraí, você já me deu um susto. Essa é a coisa do tira e vai ali pro canto. Foi pro bem, então. Foi pro bem. Ela já não queria que eu participasse da peneira com aquelas meninas da minha idade, porque como eu já era bem treinada, ela me colocou já com o pessoal mais velho. Tecnicamente você já desenvolvia mais, né? Isso. E daí ela já me colocou com o pessoal mais velho. A Adriana... Andréia, você disse. Andréia Tramontina. Andréia Tramontina, tá, sei. Isso, tá. Ela. Andréia, entendi. E aí, então já muita gente também, história no vôlei também aqui, acho que de Jundiaí, Andréia, né? Isso, de Jundiaí. Ela foi minha primeira técnica em Jundiaí. Entendi, gente boa. Muito. Amo de paixão. Às vezes tem um pequeno delayzinho assim, e às vezes a gente acaba dando uma atropelada um no outro, mas a gente vai caminhando, tá bom? Tranquilo. Bom, aí então você acabou pulando esse estágio de peneira, quer dizer, não havia necessidade de fazer uma peneira, quer dizer, já enxergaram em você o potencial ali, com 9 anos você já invadiu para a quadra e já tinha um clube para treinar. Isso, foi isso mesmo. E com 7 anos, na verdade, não tinha categoria, né? A gente chama de chupetinha, não tinha categoria ainda. E daí ela já me colocou no pré-mirim, que são as meninas de 10, 11 anos, para treinar junto. E aí eu acabei gostando e fiquei. E hoje não, quando eu entrevistei a Andréia, eu acho que, não sei se ela tem uma filha também que joga. A Andréia, tem, a Amanda. Isso, a Andréia, quando ela falou para mim, falou, Dinei, eu gosto, o que eu estou fazendo hoje, não sei se ela continua nessa, com o pessoal da terceira idade, que costuma dizer a melhor idade. Ela joga vôlei adaptado e ela falou, que delícia que é isso aí. Se soubesse, tinha vindo antes para cá, então a pressão não é tanta. Apesar que eles gostam, todo mundo gosta de ganhar, mas a pressão não é tanta. E o trabalho que ela fez, ela tem uma história fantástica. Tem mesmo. Ela simplesmente foi bem essencial na minha carreira, viu? Porque ela que também deu o pontapé inicial, né? Ela que literalmente me pegou e falou, vamos jogar vôlei. Bacana. Mas aí, então, a questão foi sua mãe mesmo, a inspiração, né? Eu ia te perguntar em quem você se inspirava, e talvez tenha mesmo a questão de alguns atletas profissionais aí que te inspiram ou inspiraram lá atrás, mas a sua mãe foi o ponto de partida, então. Foi, a minha mãe sempre foi a minha inspiração. Aí, quando eu comecei a jogar mesmo, profissionalmente, que eu comecei a ver Fofão, que eu comecei a ver Dani Lins, que eu comecei a ver essas jogadoras, aí eu falei, opa, peraí, aí eu tenho uma referência maior, e hoje é a Fofão. A Fofão, pra mim, a minha referência é Master. Não tem nem dúvida. Não tem como. Não tem como. E aí você ingressou em Jundiaí, foi fazendo treinos. Enfim, você ficou até que idade em Jundiaí? Quer dizer, e o seu próximo salto, qual foi? Saindo de Jundiaí, pensando, bom, daqui, porque é um passo importante, né? Você sair de casa, sair do seu quintal, posso chamar assim, para saber, vou conseguir de fato, porque enquanto tá na Barra da Saia, no quintal de casa, tá aqui, tá tudo fácil, teoricamente, porque você tem transporte, você pode morar aqui do lado, você não precisa ter alojamento, tem uma série de coisas que a gente sabe que influencia.
quando você sai de Jundiaí, qual foi o próximo clube que você foi? E aí, qual foi a primeira dificuldade que você teve? Como é que foi essa próxima experiência saindo de Jundiaí? Então, e com 13 anos de idade, eu tive uma proposta do Finasa, que hoje é o... Olha aí, ó. Hoje não veio. Já mandando. Meu irmão. Ele é coruja mesmo, não tem nem o que falar. Eu imagino. Aí com 13 anos eu tive a proposta do Finasa Osasco e a minha mãe achou muito nova, né? Tipo, 13 anos de idade, né? Vamos esperar mais um ano. Aí com 14 eles vieram atrás de novo e queriam me levar para jogar lá o infantil. Aí eu fui. Esse foi o ano mais difícil da minha vida. Longe dos meus pais, morando em Osasco. Porque aí você já tinha que ir para morar mesmo fora, né? Então, eu já tinha que ir para morar, porque não dá para ir e voltar todo dia, né? E eu não tinha alojamento, eu não tinha escola, eles não me deram exatamente nada, eles davam uma ajuda de custo de R$120. Então, tipo assim, a gente olhou e falou assim, cara, não sei, né, o que a gente vai fazer, né? A minha mãe tentou de tudo, minha mãe, nossa, me ajudou pra caramba e arrumou um apartamento para morar, colocou mais 3 meninas lá dentro, e uma das meninas tinha apenas 12 anos de idade, e com isso a mãe dela foi morar junto com a gente, então foi nossa tutora, né, praticamente. E eu com 14 anos eu era a mais velha das 3, então, tipo assim, era uma responsabilidade tremenda. A gente ia pra escola a pé, aí minha mãe conseguiu... foi bem difícil. E a minha mãe conseguiu conversar com a diretora do projeto, né, e ela não deu para nós uma bolsa, e a minha mãe teve que pagar a escola que todo mundo estudava para eu poder ter o transporte para ir para o treino, porque senão nem o transporte para ir para o treino eu teria. Então, tipo assim, eu paguei apartamento, paguei escola particular, foi muito difícil, fiquei longe dos meus pais, com 14 anos, foi tipo assim, cara, me jogaram dentro de uma fogueira. Quando você pensa que com 17 para 18 anos, você já está ali quase com um adulto, e aí você vai de fato se jogar de cabeça num mundo novo, mas 14 anos, vamos combinar, muito não nova, tá né? preparado ainda, né? Você está num processo muito de formação nova. de vida, quem dirá ainda na questão de esporte ainda. Foi, e eu sempre falei pra minha mãe, eu quero jogar vôlei. Ela falou, filha, se você quer, então vamos. Todos os dias, minha mãe comprou um celular pequenininho pra mim, só pra conversar comigo, porque nessa época eu também não tinha celular, né? Comprou um pequenininho só pra conversar comigo, todos os dias me ligava, eu chorava toda noite. Eu, mãe, pelo amor de Deus, vem buscar, eu quero ir embora, mãe, eu quero ir embora. Ela, filha, aguenta, não é o seu sonho? Se é o seu sonho, continua, né, tal. E dia após dia, foi assim, o ano inteirinho. Mas eu sobrevivi. Mas é uma idade que nem viu, Giovanni, sua mãe também batalhador, tem muito a ver, porque eu penso, minha filha hoje com 15 anos, não sei se eu teria coragem disso aí, ainda mais essa geração agora que é celular, geração condomínio, que dá até medo de atravessar a rua, então por causa que não teve contato a gente sempre faz essa analogia com outros esportes, pensando de que a dificuldade sempre tem, e a concorrência também é muito grande. E para você vencer, em algum momento você vai ter que abrir mão de alguma coisa. E muitas das vezes você tem que abrir mão do seu conforto familiar, né, dessas questões assim que às vezes está muito ao seu alcance. Você tem que abrir mão, e no caso você foi uma aposta, né? Dolorida, mas foi uma aposta, e que, bom, hoje você enxerga assim, valeu a pena, você construiu, mas lá atrás era uma... Mãe, vem me buscar, pelo amor de Deus, que hora que você está chegando, né? Não, e é exatamente isso, e assim, eu contava os minutos para minha mãe chegar. Toda sexta-feira a minha mãe ia me buscar depois do treino, e todo domingo à noite ela me deixava no apartamento de novo. Então, tipo assim, eu contava os minutos, contava os segundos pra minha mãe chegar pra eu ir embora logo pra minha casa, porque eu ficava longe de todo mundo. Eu sempre fui acostumada a ficar perto da minha família, né? Sempre tive meus primos, meus irmãos junto, então de repente não tinha nada. Tudo paparicando, né? Então, aí foi bem difícil, mas assim, hoje eu tenho muito para agradecer a minha mãe, porque
Cara, minha mãe realmente... Deve ser muito difícil uma mãe virar pro filho e falar, vai, filho, vai embora. E minha mãe literalmente fez isso porque ela estava apostando no meu sonho. Ela viu o quanto eu queria, ela via nos meus olhos o quanto eu gostava disso, né? E ela não deixou nem um segundo a peteca cair. Ela, meu pai, simplesmente sensacionais. Tenho muito que agradecer a eles. Qual o E nome? ela era professora em Várzea? Sim, minha mãe era técnica em Várzea Paulista. Como que é o nome dela, Giovana? Minha mãe chama Margarete e meu pai chama Carlos. Carlos, bacana. É o nome do meu pai também, o nome do meu irmão mais novo. Nome de Eu pai. conheci uma família Gasparini lá em Rondônia, numa aventura que a minha mãe foi. A gente acabou indo morar para lá. Eu conheci uma família com esse sobrenome, mas eles gaúchos lá, enfim. Nossa! Coincidência de sobrenomes. Então ela tem uma rivalidade por Jundiaí com a Andréia aqui ou não? Não, minha mãe nunca teve isso, não. É porque aqui em Itupeva também, viu, Giovana, estou em Itupeva hoje, aqui a Adriana também é uma batalhadora, também deve ser dessa época tudo, fora Jundiaí, como conversamos em off, que eu respeito demais o trabalho do Moacir Regra e do Ademir Zamboni, acho que são pessoas que batalham para o esporte. Se tem algo do esporte ainda em Jundiaí hoje, como a André, o Ademir e o Moacir estão lá batalhando, como o Rita Ortiz foi para o handball, o Taralho no basquete, porque é muito fácil futebol de campo, até o futebol de salão, mas passou dali, é muito difícil, fica praticamente restrito em escolas, né? Não consegue não é fácil, não. E aí daí chega nos jogos regionais e abertos querem cobrar ainda resultado. Eu acho fantástico isso daí. É uma coisa que... Bom, aí você ficou em Osasco até quanto tempo? Qual foi a próxima etapa que você... Você chegou a se profissionalizar em Osasco ou ainda não? Não, eu fiquei só um ano. Aí no final do ano, né, eu tive a proposta de ficar no Finasa ou sair. E eu decidi sair, porque eu não estava feliz ali naquele lugar. E eu com a minha mãe, a gente virou e falou, não, vamos sair, vamos procurar outro lugar. E eu fui para Barueri, do lado, né, praticamente. Continuou no mesmo apartamento, tomando conta das duas amigas do mesmo jeito, responsável, né, tutora, mas mudou de cidade, atravessou a rua, né? É quase isso, mas eu não, lá em Barueri, daí eles já me ofereceram uma estrutura muito melhor do que eu já tinha. Uma escola particular, eles já deram essa bolsa para eu estudar, eles me deram também alojamento, me deram condução, então uma coisa que eu não tinha ali, né? E daí eu apostei e fui para Barueri, foi a melhor coisa que eu fiz. Fiquei 5 anos lá, sou extremamente apaixonada e daria tudo para voltar a jogar naquela cidade, porque Barueri paixão. Já há muitos anos o Barueri tem estrutura para o vôlei já bem organizada, né? No ginásio fantástico, né? Maravilhoso. José Corrêa é sensacional. Eu sou apaixonada naquela cidade. Tenho muito que agradecer às pessoas de lá. Muito. Bacana. Bom, aí então, seguindo aí aí você ficou, esse foi seu primeiro, aí sim você pode falar, bom, venci porque chegou, né? Profissionalizou, ficou 5 temporadas, a gente pode chamar de temporadas, é isso, 5 anos, enfim. Então, nessa etapa, eu ainda não era profissional, eu ainda era juvenil. O que aconteceu? Em 2011, desculpa, eu tive uma proposta para jogar no Minas, porque eu estava na seleção em 2011 e o auxiliar técnico da seleção trabalhava no Minas Tênis Clube, no adulto. E daí ele virou e falou assim, você quer jogar a Superliga pra gente? Eu falei, bom, pode ser, só que tem que falar com o meu clube, porque eu tenho querendo ou não, tenho um contrato verbal com eles, né? A gente não tinha contrato assinado, mas era verbalmente. E aí eles, não, beleza, a gente dá um jeito. Eles conversaram e acertaram um empréstimo. O que aconteceu? Acabou o meu campeonato em dezembro, eu fui jogar a Superliga, que a Superliga é dezembro, janeiro e fevereiro, né? E eu fui jogar a Superliga pro Minas. Aí foi onde eu me profissionalizei, com 17 anos. Foi a minha primeira Superliga. Fui a segunda levantadora do Minas
E daí joguei essa temporada para o Minas e logo em seguida eu já voltei para Barueri, porque já tinha começado o campeonato de novo. Então eu só fui emprestada e voltei. Fez uma ponte lá, mas aí já é uma experiência boa, porque você foi disputar uma Superliga, né? Foi maravilhosa. Eu já voltei em outro patamar, né, praticamente. Tava jogando com as meninas mais novas, mais velhas, e um altíssimo nível. Quando eu voltei para o juvenil, parecia que eu tava voando, né? E é uma pergunta que eu gosto, que eu sempre faço, quando chegou nesse nível de enfrentar jogadoras de seleção, jogadoras de outro nível, como é que é até cair a ficha? Você já chegou a atropelando? Tem um amigo meu, ele jogou salão e ele enfrentou o Manuel Tobias no futebol de salão e ele falou que foram 5 minutos a cabeça dele pilhada, falando, tô jogando contra o cara. Aí depois caiu a realidade, caiu a ficha. Mas como é que foi isso daí, Giovana? Você vê alguém do seu lado, por exemplo, o nome de alguém ali do seu lado fala, tô jogando contra essa pessoa. Você deu o exemplo da Fofão. Imagina você tá lá na quadra, a bola tá lá do outro lado, você tá ali olhando pra Fofão lá, né? Cara, olha, foi bem engraçado, porque assim, quando eu fui pro meu primeiro jogo com o time do Minas, eu olhei para o outro lado, era o SESI. Aí eu vi a Dani Lins, que é a levantadora da seleção. Sim. Eu olhei e falei assim, gente, é a Dani Lins, eu vou lá pedir um autógrafo, vou lá fotografar, né? E as meninas que estavam do meu lado, elas bateram assim no meu ombro, para, menina! Se coloca no seu lugar, agora você também é uma profissional, né? Falei, poxa, é verdade, mas não posso lá tirar uma foto. Não posso. Então, tipo assim, realmente, você fica numa... Acho que sobe uma adrenalina tão grande na sua cabeça que você faz assim, cara, o que eu tô fazendo, né? Aonde que eu tô? Demora um pouquinho para cair a ficha. Eu acho que, assim, hoje, posso falar que caiu, mas demorou muito a minha ficha para cair, aonde eu tava, com quem eu tava jogando. Eu vou dar até um exemplo, ainda vou pular rapidinho. O dia que eu fui treinar com o Bernardinho, tipo, foi surreal. Eu fiquei o ano todo... Minha cabeça ficava assim, cara, eu tô treinando com o Bernardinho. Tipo, é surreal. Uma pessoa que a gente idolatra e eu tô tendo a oportunidade de treinar com ele. Então, tipo, é surreal. Hoje eu falo que caiu a ficha, mas foi difícil cair essa ficha. Não, e é uma coisa muito legal, porque... Uma coisa rapidinho, Dinei. Giovana, você fica à vontade, porque é o seguinte, nosso estilo de bate-papo aqui não tá pautado, cronometrado. Então, por exemplo... Desculpa, Ednei, vou te atravessar um pouquinho aqui. A Mariana Barbie, que vocês já até citaram, né? Ela tem 2 perguntas rapidinhas aqui, olha. Primeiro, ela diz aqui o seguinte, que você ficou sem contrato com o Fluminense por conta da pandemia, certo? A gente vai chegar lá na frente no Fluminense, enfim, no restante, mas é isso mesmo, né? Chegou, hoje, você tinha comentado que em maio terminava o contrato, e aí não dava para renovar por conta da pandemia, estava sem previsão, e aí ela mesma emendou uma outra que está ligada uma na outra. O que você achou do fim da Superliga? Se você acha que poderia ter mudado o formato de disputa, se seria melhor, enfim, uma coisa puxando a outra, porque a dispensa do Fluminense também tinha acabado, não dava nem para renovar, né? O que você acha desse formato da Superliga? Aliás, de ter terminado. Eu ia deixar isso lá mais para o final, mas acho importante também, já que você tocou no Bernardinho aí, eu já ia falar da Superliga, era uma das perguntas que eu ia te fazer. Vamos bater nesse papo aí. Fica um sentimento muito ruim pelo fato do meu time, do Fluminense, ele estava numa crescente muito boa na Superliga, né? A gente tinha vencido jogos e estava subindo na tabela, então, tipo assim, ganhando moral, ganhando confiança. E a gente ia pegar o Rio nas quartas. Então, tipo assim, nada a gente fácil tinha uma... também, né? Não era fácil, mas a gente tinha uma expectativa tão grande, porque o nosso jogo encaixou tão bem contra elas, que a gente ficou com uma expectativa de fazer um ótimo jogo. Se a gente passasse, se a gente fosse eliminado, isso seria o fato. Mas a gente estava bem, a gente estava psicologicamente bem. Então, tipo, foi um baque para nós, a gente até ainda não tinha conseguido digerir a ideia de terminar da forma que acabou, mas visando todo mundo, visando a saúde, não tem nem o que falar, né? Infelizmente... A estrutura do Fluminense estava boa pro
pro vôlei? A gente não tem, tipo assim, igual o futebol, uma estrutura excepcional. Mas o que a gente tem é bom, não é ruim, não. A gente tem quadra. Você teme o Fluminense acabar por causa dessa pandemia? Porque os clubes que se colocam no meio futebol, tanto no vôlei quanto no basquete, no handebol, futsal, dá medo de um ano para o outro eles terminarem. Você teme o Fluminense acabar? Não, eu não acho que acaba. Pode ser que o investimento fique um pouco menor, sim. Mas acabar, eu acho que não acaba, não. Todo mundo ali dentro luta muito para ter o vôlei ali. Não só o vôlei, né? Qualquer outro esporte, a não ser o futebol. Então, acho que acabar não acaba. É porque o Botafogo ele conseguiu a façanha de subir da Liga B para a Liga A. Daí teve a chance e pediu licença. Tanto que tinha uma entrevista do Lorena indignado. Lorena, anos de vôlei. Então, como é que pode? Em cima do campeonato, a gente não. Nós vamos disputar esse torneio. Então, os times, ainda mais, estou falando do time carioca, que o próprio no futebol já deve. Imagina, então, meu pensamento é esse. Então, vocês estão tranquilos em relação a isso. Não, eu não vejo o Fluminense acabando assim de uma hora para outra. Ele é bem estruturado, não vai acontecer isso. Que bom, que bom. Graças a Deus. Bom, aí você colocou, você estava comentando que o Ednei perguntou, você viu alguém e tal? Pô, vi a Dani Lins e tal, e aí você comentou do Bernardinho, é uma pergunta que eu queria te fazer. Como é que é ser treinado pelo, talvez, eu não sei, de fora, tá? Aí é só opinião, talvez, se não o melhor, um dos melhores técnicos que o Brasil já teve no vôlei, e talvez mundial. Como é que é? Você tá ali, ouvindo, e como você falou, poxa, eu passei um ano sem treinar. Qual é essa sensação de você olhar e falar, eu tô entre os melhores? É uma sensação assim que só você passando para saber. Você não tem como você descrever uma coisa dessa. É uma gratidão tão grande de você olhar para lá e falar assim, cara, eu tô junto com um dos melhores. E se eu tô junto com um dos melhores, eu sou uma das melhores, ou eu posso ser uma das melhores. Então, tipo assim, começa a entrar muita coisa na sua cabeça que faz você acreditar, né? E é muito bom, é muito gostoso. Nossa senhora, eu amo de paixão. Ele, meu técnico, assim, não tem nem o que falar. Tem ninguém. Ele é muito bravo. Ele é bravo sim, eu não vou falar mentira, não. Ô, Giovana, esse ano eu fui fazer uma matéria no Valinhos contra a Sesc. Foi 3-1 nas últimas rodadas. Aqui foi em Valinhos, fui fazer para o site esportivo. Aí eu entrevistei a Tandara, entrevistei ele, cara, e uma pessoa sensacional. E assim, o que eu achei mais o sensacional foi que durante o jogo, todo mundo, o ginásio lotado, e todo mundo torcendo por Valinhos. A hora que acabou, todo mundo queria tirar foto com a Tandara, tirar foto com o Bernardinho, com toda a equipe. Eu achei legal, e eles muito atentos. Vocês acontece isso geralmente, assim, porque eu vejo vôlei muito pela televisão. É a primeira vez que eu vi um jogo da Liga e desse jeito. Lógico que cada clássico tem o seu, mas em cidade interior vocês chegam, é legal, como se fossem estrelas, né? Não, mas isso acontece em todos os jogos, independente da torcida. É um ser humano que tá ali, né? Ele torce pro time dele, isso é normal. É igual no futebol. O torcedor tem o direito de torcer, de fazer o que quiser. A partir do momento em que acabou o jogo, se eles querem tirar uma foto, é porque eles também têm essa inspiração, né? Eles também idolatram aquela pessoa. Então, eu não vejo problema de você tirar fotos, de você ser atenciosa. Isso acontece em todos os times. Não é isso aí que eu nem nesse ponto que eu quis dizer que se várias cidades acontece isso aí, porque eu falo por... Várias. Por Jundiaí não ter um time, Jundiaí disputar, não ter um time, eu falo que eu achei muito legal. Acho que tinha que torcer mesmo por Valinhos, depois o respeito por um Bernardinho tá ali,
tem outros jogadores de nome. Eu acho que isso é muito legal. E vocês atenderem também todo mundo da maneira que eles atenderam até o final. Todo mundo que eu acho que, vou falar novamente, o vôlei em relação ao futebol. O futebol é muito estrela. O cara começou a jogar, já que é estrela, e já mete uma marra, e eu achei muito legal. O Bernardinho, não parecia o Bernardinho, bater foto, vem aqui, vem aqui. Entendeu? Entrevista, humilde, né? Pode falar. Então, assim, eu acho que isso é um bem para o esporte. Não, isso é verdade. Por isso que merece subir sempre de patamar os outros esportes. É verdade, eu concordo. É isso aí mesmo, a gente percebe exatamente isso, que o vôlei, isso eu vejo nas transmissões, toda vez que acaba os jogos, não importa o ginásio, o local onde, os atletas vão ali, pulam as placas de publicidade, pega a caneta da camiseta e começa a dar autógrafos, independente de torcida. Aí nesse momento deixa de ser torcida, passa a ser fãs, né? Isso é que é bacana. É uma educação que deveria ser respeitada, na verdade, em todos os esportes, e infelizmente não são assim, mas isso é uma outra discussão que fica, amarra, né, Júlio? Fica para um outro programa. Mas então, Giovana, aí a gente segue essa. Você olhando assim para o Bernardinho, aí você lembra que valia a pena a sua mãe falar, né? Espera, calma, não vem agora não. Né? No final das contas, isso faz parte do aprendizado, né? O ter perseverança, ter a persistência aí na hora de tomar suas decisões, porque o falar não e voltar para casa é o caminho mais fácil, né? Então, no final das contas, vale a pena. Bom, o Minas, ok, você disputou ali a Superliga, voltou de novo para Barueri, continuou. Em que momento você sai de Barueri? E aí, depois você saindo de Barueri, a gente tem aí na sua trajetória também, é aí que entra o Rexona, que entra o Bernardinho nessa história. Como é que você foi parar nas mãos do Bernardinho? Quem te viu? A gente ainda vai falar de seleção daqui a pouquinho, mas assim, como é que você foi parar nesse time que não era um time fraco, de forma nenhuma, e você chega com esse status? É isso que é legal entender, porque você, como as pessoas batem do lado e falam assim, eu tô aqui porque eu mereço estar aqui. Eu fiz valer a pena. Alguém me olhou e me trouxe para cá porque eu fiz valer a pena. Como é que chegou essa situação? Como é que você foi parar num Rexona? Aí foi assim, com 18 anos é normal você já ter empresário, né? Para te ajudar, né? Para te auxiliar e tal. Eu não sei se ele se interessou por mim, ele me viu jogando contra, né? Ele me viu em algum jogo e falou, cara, quero treinar essa menina. Ou se ele simplesmente falou assim, vem aqui, vamos ver o que vai dar. Mas eu só sei que a proposta chegou para o meu empresário que ele queria me treinar. E daí eu nem pensei duas vezes, né? Eu falei, claro, lógico, tô junto. Mas aí que tá. Olha que interessante. A gente sabe que muitos atletas em determinadas modalidades, existe aquela situação. O empresário, como você mesmo citou, ele pega lá o DVDzinho dele, o currículo dele, sai disparando para todo mundo. Uma hora alguém vê aquilo ali e fala assim, deixa eu ver o que dá com esse negócio aqui, né? Mas outra coisa é, eventualmente, num jogo amistoso que tenha sido, numa partida qualquer, dentro de um torneio, em que alguém, mesmo que não tenha sido o próprio Bernardinho, mas alguém do staff, de repente, olhando por aí, fala, pô, despertou interesse. Eu vi um atleta que tem um potencial que seja do nível daqueles que o Bernardinho ou que toda a comissão técnica enxerga. E aí, isso é mais interessante do que simplesmente alguém bater na porta dessa comissão ou dessa diretoria para dizer assim, escuta, você não quer vir assistir um DVD? Isso não te dá uma sensação assim mais ainda prazerosa de falar, poxa, me viram, de alguma forma me viram, então é fruto do meu trabalho e não de uma insistência de alguém para tentar me levar? Não, com certeza, até porque
Eu tinha acabado de fechar com esse meu empresário. E aí, uma semana depois, ele veio e falou assim, ó, a gente tem uma proposta tal, do Rexona, com o Bernardinho. Eu falei assim, não, mentira. Ele, não, é sério. Eu falei assim, cara, então, tipo assim, eu me senti muito bem. Eu falei, se ele quer me treinar, é porque ele viu alguma coisa em mim, né? Então, vambora. E foi o contrato de 1 ano? Foi contrato de 1 ano. Que ano Na foi? verdade, o vôlei, na verdade, é assim, né? Geralmente é anual. uma temporada, né? Isso, é anual. Foi 2016. 2016 Giovana, quem foi ano do 2015. né? 2015? Acho que foi 2015. Aham. Ixi, agora eu tô perdida. Ô, Giovana, quem de Jundiaí, aqui da região, chegou tão longe no vôlei como você está hoje, disputando um campeonato desse nível? Que você Olha, conhece? de Jundiaí tem a outra levantadora, a Carol Leite. Inclusive, tem 2 temporadas, se não me falha a memória, ou 3, que ela é a levantadora do Bernardinho, é a segunda levantadora do Bernardinho, a Carol Leite. Ela mora em Jundiaí, ela é de Jundiaí. Sesc Rio, então, tá, né? Isso, do Sesc Rio. Que legal, Isso. hein? Tem a Carol. Olha que bacana, o Mário Rocha, que é um dos nossos espectadores aí de carteirinha, vou dar uma estrela para ele também já. Ele pergunta aí, como é que é a receptividade das supostas estrelas, pegando o gancho aí de quando você foi jogar no time grande nesse aspecto. Para quem está chegando, né? Você citou a Dani Lins, ele menciona aqui, mas lá, qual era o time, por exemplo, do Rexona quando você chegou, para você poder chegar e falar assim, caramba, agora eu tô no meio desse... Como é que te receberam? Cara, o time era Fofão, Ah lá. era Jussiele, Fabizinha, líbero, Natália, ponteira, Gabizinha, ponteira. Então, tipo assim, eu entrei em um time, eu fiz assim, gente, o que eu tô fazendo aqui? Eu vou ali e já volto, era mais ou menos assim? Foi exatamente isso. E assim, logo no meu primeiro treino, as meninas já me puxaram, eu ficava meio isolada, né? Fiquei com vergonha de chegar perto das meninas. Tinha 20 anos, perto de um monte de pessoa que eu viro na TV e falo assim, caralho, eu sonho em ser uma delas. Falei assim, bom, vou ficar um pouco longe, né? Não, elas me puxaram e falaram assim, vem cá, vem aqui, se entrosa, a gente não, né? A gente não morde. Ninguém morde. Não precisa ter medo, você pode vir, você pode conversar, você pode perguntar o que você quiser. Enfim, aí você vai pegando amizade com as meninas, né? E a liberdade se torna depois parece que aí vira normal, né? Tudo acaba virando normalidade. Facilita o entrosamento do jogo em si, né? Muito. Giovana, existe uma regra, né, para contratações no vôlei, né? Não é um time querer contratar todo mundo aqui no Brasil, é dessa maneira que Sim. acontece. E você é a favor disso, tanto que muitas que estão fora reclamam, o jogador de seleção reclama. Como é que você analisa esse ponto? Qual que é o seu ponto de vista sobre isso aí? É muito difícil a gente opinar, porque, por exemplo, eu me coloco no lugar delas. Se eu fosse uma estrela igual elas, de 7 pontos, eu também ia querer jogar com as melhores, é óbvio. Só que a gente também tem que olhar que nem todo mundo é 7 pontos, tem só algumas. E as outras ficam sem time por causa disso. Então, eu acho que tem que ter, sim, uma igualdade para todo mundo. E outra, se eu sou investidor, eu vou investir num time, eu quero investir num time para ganhar pelo menos um pouco de dinheiro, né? Aí você investe num time que você já sabe que vai tomar porrada. Então, isso não acontece. Aí acaba a gente de perder muito investidor também por causa disso, né? Então, eu acho que tem que ter, sim, uma igualdade para todo mundo, tem que ser mesclado. Tem esse negócio de estrangeira também. São 3 estrangeiras. Não, são 2 estrangeiras. Eles estavam cotando 3 estrangeiras. Então, tipo assim, a gente acaba perdendo muita oportunidade. São só 16 atletas em um time. E daí você já pode pôr, 2 estrangeiras e mais, sei lá quantas 7 pontos. É muito difícil, né? Aí as outras ficam sem time.
Então tem que ter uma igualdade. Então tem as que ficam sem time, tem a base que de repente você tem atletas juvenis e tal, que você não tem o que fazer, vai mandar para onde? E vai mandar para outro. Eu sou desse formato. Eu apoio esse formato. Você apoia esse formato também? Eu acho que apoio porque você dá um equilíbrio, como você falou. Nós iríamos enfrentar o time do Bernardinho, o Fluminense. Sabíamos que se no início o time do Bernardinho poderia contratar, ele teria as 6 jogadoras, como já tinha de qualidade, mas de ponto. Vocês ali não teriam chance alguma. Sabíamos exatamente quem ia chegar na final, até quem ia ser campeão. Aí, de repente, fala assim, pô, teríamos chance sim de tirar o Sesc do jeito que nós íamos jogando. Eu sou a favor, eu acho, sou a favor desse regulamento, porque sim, você dá um equilíbrio, uma emoção para a competição. Eu gosto. Sim. Qual é a graça de você entrar no jogo e falar assim, nossa, hoje a gente vai tomar 25-2, 25-1, 25-0? E a própria televisão não vai querer. A própria televisão não vai querer, porque sabe que a turma não 3-0 em quantos minutos? Aí a programação já dá o recorte rapidinho, você não tem não tem rally. Exatamente. E o vôlei feminino... O vôlei feminino como tem rally, né? Você olha o masculino, levantou, cortou, desmontou ali. O vôlei feminino é sensacional. Eu gosto mais do vôlei feminino por causa do rally. Levantou, cortou, deu rally. Aí eu quero entrar numa outra perguntinha aqui. Eu te pedi se você não se importava de eu entrar em assuntos um pouquinho polêmicos, tá? E aí você disse que não liga, então ó eu agora vai. Levantou, cortou e manda ver. Como é que, primeiro, se você já jogou contra a Tiffany, se você jogou, primeiro, faz muita diferença? Você acha que é realmente polêmico? A força é desproporcional? Eu estou perguntando para alguém que é de dentro da quadra. Você sente realmente muita diferença física? Tá? Eu não quero entrar na discussão gênero, por favor. Isso é direito, apoio, concordo. Eu acho que não é essa a discussão. Eu estou falando do esporte em si. Na questão física, na questão de que se eu vi eu procurando aqui a diferença, um site diz que ela tem 1,94 m, outro diz que ela tem 1,91 m, mais de 1,90 m. Levantou e cortou, a proporção vem chumbo grosso do outro lado. Hoje vamos citar um exemplo. Fosse o Felipe Melo no futebol, querendo se pudesse jogar futebol feminino, ter que dividir com alguma jogadora de futebol feminino e rachar no meio, né? Então assim, brincadeira essa parte, mas assim, eu queria ouvir de uma atleta profissional que enfrenta, e assim, se você já jogou contra a Tiffany, para dizer assim, ali dentro, na hora mesmo, como é que é, mas independente disso, qual é o seu ponto de vista? Se você acha que não tem problema, pode ser, ou se não, realmente faz diferença dentro da quadra, a diferença física? Assim, já joguei contra, e se você for ver, ela é muito mais alta, né? Ela é uma ponteira de 1,90 m. Hoje é muito difícil você ter uma ponteira de 1,90 m. Ela vai ter 1,88 m, 1,85 m, 1,87 m. Vai ser 1,90 m, 91 m, 92 m. Então a gente já começa aí, né? Ela já é bem mais alta. Sim. Já tem uma vantagem. Igual você falou, levantou, cortou, acabou. Mudou quem tá do outro lado. A distribuição física também, o impulso, sim, a velocidade. Isso é uma coisa que é bem difícil, porque assim, tem horas que ela vem e ela apela. Não tem como. Ela é muito mais forte que uma pessoa normal, que uma mulher normal. Isso não tem como. Já é dela, né? Já tá no meu tipo. Só que assim, tá no direito, igual você disse, tá no direito. Eu não acho errado, se ela tá no direito dela, ela tem que correr atrás, tem que fazer o que ela quiser, né? Não tem essa. Só que dá muita diferença dentro de quadra, tanto que assim, chega em momentos decisivos, a gente sabe o que vai ser para ela. A gente já se prepara a mais nesse momento para a gente conseguir neutralizar essa situação, né? Às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Mas aí também é mérito dela, né? Quer dizer, aí no fim vocês precisam preparar o esquema tático do jogo contra toda a equipe e contra
a Tiffany, por exemplo, Tiffany, em função do tipo físico, velocidade, tipo de ataque, porque você sabe que vem um poder ofensivo maior do que seria o normal. Sim, porque, por exemplo, no time do Bernardinho tinha Tandara também. Eu, na minha opinião, Giovana falando, não acho que a Tandara é mais forte que a Tiffany, mas pode ser igual. Mas assim, a gente tem uma. Não existe uma outra pessoa que tem essa força, que iguala essa força. E com a Tandara também é a mesma coisa. A gente sabe que chega nos momentos decisivos que vai ser para ela. Então a gente tem que montar essa estratégia para ela. É a mesma coisa com a Tiffany. Né? Não tem como. Mas, bom, resumindo então, realmente faz... a diferença realmente é grande. Você prefere jogar no esquema 4-2 ou 5-1? Olha, eu fui pesquisar isso aí, Dinei. Tá pensando o quê? PVC agora está dando, né? Mas a vida virou PVC esquema agora. 4-2 ou 5-1? Você quer saber, Dinei? Vou pedir para ela explicar, que ela explica melhor. Explica isso daí que eu... É assim, eu prefiro muito mais jogar 5-1, né? 5-1 é um sistema que tem 4 atacantes, uma líbero no fundo e uma levantadora. Então, 5-1. O 4-2 são 4 atacantes e 2 levantadoras. Então, eu prefiro 5-1, que daí quem levanta só eu. Só eu tenho o poder de decidir ficar indo quem pro joga. fundo, fazer diagonal, essas coisas todas. Oi, Dinei, você sabe que eu percebi também que a levantadora, fazendo a nossa analogia, ela é a 10 e a faixa? Ela que bota Cara, a faixa ela é a camisa 10 e a braçadeira de capitão, porque eu já conversando ali, pesquisando algumas coisas, assim, é a armadora, ela que direciona, que distribui as bolas para onde vai, para o oposto, então, e assim, e geralmente, tá, não é a regra não, mas geralmente são as mais experientes e também, por consequência, acaba sendo os capitães das equipes. Mais ou menos isso, Giovana? Isso é verdade mesmo. Acho que a posição levantadora é uma posição que você tem que ter mais concentração, que você tem que ter mais o feeling de você saber quem que tá bem no momento, quem não tá bem no momento, quem que vai jogar. A bola da menina, você tem que se concentrar nisso, que cada jogadora tem uma bola, então tem isso também. Você tem que saber conversar com as suas jogadoras para você conseguir trazer elas para o seu jogo, ao invés de jogar contra. Então, tipo, é uma posição bem, bem complicada. Então, quanto mais velha, todo mundo fala isso, a levantadora velha é sucesso. Então, graças a Deus, ainda tenho muito para jogar. Quanto mais velha, melhor o voleibol. E o segundo, passar a bola de segundo para tentar fazer aquele pontinho aí. As atacantes ficam loucas, né? Mas às vezes, porque todo mundo quer também saborear um pontinho, né? Eu também quero meus pontinhos, né? Só assim que a gente faz. Olha, o Aldo está dizendo aqui que o 4-2, a seleção de Cuba com a Mireia, que era bem tradicional. Essa Mireia também, a pancada vinha forte, hein? Verdade. Não sei se a Giovana pegou... É pedrada, hein? Rapaz. A rivalidade Brasil e Cuba, porque ela era rivalidade da década de 90 ali, essas coisas era muito nova, né? Você vê por vídeos, né? Mas tinha uma rivalidade ali que era brincadeira, né, Brasil? Eu só vi vídeo só. Meu Deus do céu, era porradeira mesmo. O que eu queria falar de viajar no tempo, você tem ideia, você imagina, ou já te falaram, a importância da Jaque Silva para o vôlei feminino? A Jaque, que foi medalha de ouro em Atlanta no vôlei de areia, que era a rainha do vôlei de areia. Já te falaram isso daí? Alguém te comentou alguma coisa, principalmente no Rio de Janeiro, sobre a Jaque Silva? Eu já vi uma entrevista dela, um documentário, não sei, rápido, pela Sport TV. E eu achei muito, muito legal, porque eu não sabia disso, que ela foi a primeira jogadora.
Vocês estão me ouvindo? Sim, sim, pode continuar. Ah, tá. É porque o meu fone parou, aí eu achei que vocês estavam me ouvindo. Não, tá ouvindo. Pelo amor, senão a gente já faz barulho aqui para voltar. Não. Que ela foi a primeira jogadora a ser respeitada porque ela impôs os seus direitos, né? Que ela correu atrás de muita coisa, né? Ô, Júlia, esse direito que ela está falando é o seguinte: Brasil chegou um patrocínio para o vôlei feminino e para o vôlei masculino. E para os jogadores, para o masculino dividir por igualdade e o feminino não era igual. Ela começou a bater isso daí e a confederação barrou ela de disputar para a seleção. Masculino recebia mais que elas, no caso. Na verdade, elas não recebiam quase nada. Quase nada. E ela pegou e foi embora dos Estados Unidos. Foi quando ela virou rainha da praia. Da praia, do vôlei de praia. E o interessante, ela volta para ser campeã, a primeira mulher medalha de ouro no Brasil, e com a bandeira. Se você pega outra pessoa, vou te citar, a Giovana é uma pessoa das antigas, mas se pega o Nelson Piquet, por exemplo, que já era rejeitado no país, fosse campeão, mas nunca que ele queria andar com a bandeira do Brasil. Ele falou, vou abraçar os Estados Unidos, porque os Estados Unidos me abraçou, entendeu? A Jaque, eu acho que é muito importante para a história do vôlei feminino. Esse documentário que ela falou é muito legal. Quem puder assistir e ter ideia do que a Jaque Silva foi para a geração que temos hoje. O Aldo está participando com a gente, bacana, obrigado, Aldo. É um prazer tê-lo conosco. Ele está dizendo aí também exatamente isso. Ela é uma das atletas mais politizadas, tanto que foi fazer a vida dela nos Estados Unidos. Bom, o que a gente está nessa sequência aí, você tocou num nome agora há pouco, que é uma das perguntas que eu queria fazer também. Esse é um tema muito atual e, ao mesmo tempo, polêmico, porque isso envolve não só o esporte em si. É um tema de muita discussão de direitos femininos, né? A gente está falando, a Tandara venceu em mais uma instância, pelo que eu entendi, não cabe mais recurso, talvez alguma discussão apenas, mas a decisão final para a clube vai ter que fazer pagamentos em relação à licença maternidade, né? Que eles têm a questão dos direitos de imagem. Eles pagavam 99,5% dos salários por direitos de imagem e só 0,5% em carteira. Aí, por conta disso, na questão da licença maternidade, eles simplesmente cortaram o vínculo, e isso é errado. E aí teve processo, aquela coisa toda lá, eu não sei o quanto você acompanhou disso, mas ela ganhou o processo que ela entrou. Então, aí eu te pergunto, você, esporte feminino, em algum momento você pode também engravidar. Hoje você está num processo aí, já você tem um novo clube. O quanto isso te preocupa? Afinal de contas, é a sua profissão. Em um determinado momento, você pode, claro que você talvez tenha um planejamento de carreira e você defina, não, enquanto eu estiver atuando, não, eu pretendo não ter filhos. Mas e se acontecer de ter filhos? Como é que você pensa esse assunto? Da gravidez, de ver que os clubes, de repente, ou se todos fazem, eu não sei quantos fazem isso, se isso foi só alguma situação pontual, mas de deixar a atleta desamparada num momento crucial da vida, no processo de gestação, ainda que isso é um direito de CLT, independente de ser esporte ou não. E no final das contas, o Praia Clube desligou, não tinha que fazer um afastamento somente, mas fez o desligamento, acabou perdendo. Como é que você viu esse processo? Você se coloca nesse circuito, você imagina num contrato futuro? Como é que você enxergou todo esse cenário? Porque é muito importante, aí é aquela história, não é só para a Tandara, isso envolve todo o meio do vôlei feminino em si. Sim, também é bem difícil, porque vamos analisar. Um time é baseado em uma jogadora, por exemplo, Tandara. Existe a Tandara ali no time, então eu vou dar um jeito de mesclar as minhas jogadoras. Ok. Se essa jogadora principal desse time, ela tem que ser afastada, o clube
No caso, ele já perdeu muito, porque é dinheiro investido, é o patrocinador. Não é igual no futebol, que a gente tem rios e rios de jogadores que você pode apenas substituir e pronto, ficou igual. Não, o vôlei, ele é um pouco mais enxuto. Então, tem que tomar muito cuidado com isso e tem que ser muito bem planejado, porque você pode literalmente estragar todo um time, porque você é o centro da atenção. Então, a partir do momento que você tem que ser afastada, o time perde muito, porque não tem uma jogadora igual para substituir. Principalmente entende? As 7 estrelas, né? Principalmente essas que já estão no topo. Então, acho que tem que ter muito cuidado e muito planejamento disso. Eu não penso nisso agora, é bem mais para frente, exatamente por causa disso. Eu não quero simplesmente estragar um projeto. Eu quero viver tudo que eu tenho para viver e depois pensar na minha família, pensar nos meus filhos. E o clube, ele tá errado porque a gente tem carteira assinada, né? Então ele tem que arcar com tudo, não tem como. Só que a jogadora também tem que ter o bom senso e tem que se planejar bem para não acontecer esse tipo de coisa, para você não chegar e não estragar toda uma temporada, entende? É bem complicado. É bem polêmico, aquela forma do regulamento, isso. Né? Tem os dois lados, né? O problema é uma lesão, o outro problema é você não planejar isso daí, né? Exatamente. Então, claro que tem que ter um cuidado redobrado. Eu aqui, como um mediador, estou lançando perguntas para você, eu tenho meu ponto de vista, não é o importante nesse momento, mas é importante saber o que, de novo, que a atleta que está no meio do processo, que também pode eventualmente passar por essa situação, como é que você entendeu esse momento? Então, para você, de repente, é uma faca de dois gumes, quer dizer, precisaria de um pouco de equilíbrio nesse processo aí, para que todos chegassem num acordo, mas talvez o ponto principal é que, assim, os direitos precisam ser respeitados, né? Eu acho que esse aí isso que eu acho que é o que faltou ali. Eu acho que podia ter uma conversa e ter feito o melhor para os dois, não simplesmente pegar e jogar a menina embora, né? Podia ter feito um tipo de acordo. Isso também a gente nem sabe se existe, né? Se existiu, não sei como que foi. Eu acho que poderia ter feito isso. Aí eu falo por um pouco de experiência de causa, porque eu trabalho com RH também, então eu digo, isso é de CLT, independente do esporte. Se tem o contrato em carteira, ela precisa ser afastada. A discussão se você vai ter os 0,5% de salário ou os 99,5% de direitos de imagem, que é uma discussão também bastante ampla, mas a questão maior é o desligamento. Não pode ter desligamento, né? Você pode ter um afastamento por licença maternidade, aí depois você tem férias, você tem algumas situações que podem ser, mas o desligamento, aí você gera realmente um passivo trabalhista, é um problema mais grave. Exatamente. Mas bacana, Dinei, você viu que 2 pontos polêmicos e ela não foge da... Não pipocou, não. Não pipocou, não. Bom, tem aqui na nossa listinha aqui, ela passou pelo Rio do Sul, pelo SESI, pelo Fluminense também. O Fluminense, que foi a última equipe dela, era uma equipe com menos estrelas, né? Era uma equipe já mais equilibrada de orçamento. Vocês estavam falando de pontos, de estrelas, né? De pontuação. Ranking. De ranking. Então, uma equipe, podemos chamar assim, meio de tabela, pode ser assim? Não sei se é o adequado. Terminou, até onde houve o cancelamento, estava na 7ª colocação ali de classificação. Né? Chegou a terminar a temporada, a primeira fase, né, Giovana? Sim, já tinha acabado todo o retorno, né? A gente já ia entrar na fase do playoff. E aí acabou tendo o cancelamento da temporada, quer dizer, e aí entra naquela história da pandemia. O Fluminense foi o último. Você tinha a expectativa de continuar no Fluminense, na base do si, né? Se eventualmente não tivesse acontecido isso, você tinha expectativa de continuar? Era a ideia continuar no Fluminense? Era a ideia continuar no Fluminense.
tenho nem dúvidas. Ali é literalmente minha casa. Me apaixonei por aquele lugar. E o triste com esse término, para nós aqui da região, não teremos Valinhos disputando, que foi rebaixado. Então, ano que vem, se quiser ver o vôlei, é Osasco ou Barueri, mais próximo, né? Mas houve o rebaixamento com o cancelamento? Eu acho que as duas equipes foram rebaixadas. Então, o que acontece é assim, eu acho que Valinhos está na Série A de novo. Porque teve um time que desistiu, que cancelou, que, tipo, acabou. Então, isso eu acho que Valinhos saber se o Valinhos vai querer essa... também, né? Agora também, ver se vai querer, né? Pode ser que Valinhos vai de novo. Eu acho que vai querer. Não, mas o Júlio, quando chegou com o Renato, era uma coisa, hoje já não é a mesma estrutura, porque com o Renato foi pro vôlei masculino, é isso, acho que é isso daí, mais ou menos, que o patrocinador não é da grandeza, por exemplo, que é do Renato. Mas legal se continuar Valinhos. Bom, nessa material lá, viu? Contigo, tá aí, bom. Já a gente vai encaminhando aí pro final, né? Vamos falar um pouquinho de seleção. Estou colocando aí já embaixo, seleção brasileira. Se eu escrever alguma coisa errada, você já me corrija. Mas a gente tem aí nessa trajetória um período bacana também de... Você não teve na seleção principal, né? Mas campeã sul-americana sub-21 em 2011, terceiro colocado no Mundial no sub-21 em 2012 e campeã sul-americana sub-23 em 2013. Isso. Aquela pergunta que a gente nunca pode deixar de fazer. A gente falou que você, quando fez o seu primeiro jogo profissional, junto ali, olhando a Dani Lins, olhando o seu primeiro contato com o Bernardinho e tal, como é que foi dentro de um vestiário quando você recebe a sua camisa, não a convocação, já a convocação fica lá para trás. Quando você está no vestiário, que você pega ali aquela camisa azul, amarela, verde, enfim, né? Que você pega a camisa que representa o seu país, a sua seleção, independente da categoria, parece que você fala, eu estou entre as melhores, que você veste aquela primeira vez e vai para a quadra. Como é que é essa sensação? Parece que o coração vai pular da boca. Tem a sensação que o coração vai pular da boca, assim, ó. Ele fica tão acelerado. É uma responsabilidade tão grande. Mas é muito legal. Não é essa. As canelas começam a tremer, o coração... A perna começa a tremer, a mão começa a tremer, fica gelada. Até o primeiro momento com a bola. Depois passa tudo depois e vai embora. Passa. Só que nessa brincadeira você ficou o quê? Quase 5 anos nessas categorias de base. 4 anos, mais ou menos, na categoria de base, quer dizer, na sub-20, sub-21, 22, 23, quer dizer, você fez toda essa... sendo convocado... Você chegou a ter alguma expectativa ou ainda tem a expectativa de ser convocada para a seleção principal? Em algum momento chegou pertinho, está próximo ou está um pouco distante? O que você acha? Eu não sei se eu estou perto, eu não sei se está próximo, mas eu tenho essa expectativa. É um negócio que ainda está dentro de mim, mas eu acredito muito que mais lá na frente, eu acho que eu ainda tenho que amadurecer um pouquinho mais. É o que eu sinto, eu preciso amadurecer mais para estar lá. Vai chegar, no momento certo vai chegar. Quem que você acha que está um degrau acima de você nesse momento levantadora? Da liga? Então, da minha categoria, assim, que é o que estava na minha idade, a Juma, que é a que estava jogando em Barueri com o Zé Roberto. Tem a Nayane, que era a segunda levantadora do SESI Bauru também, que é da minha idade. Então, tem aí 2 jogadoras ainda que estão na minha frente, né? Então, vamos correr atrás. A meritocracia, elas estão um pouquinho adiante, daqui a pouco pode chegar a sua oportunidade também, né? Pode. Olha aí, o Aldo que eu estou falando, que eu acho que ele gosta bastante de vôlei, viu? Obrigado aí mais uma vez. Eu entendi também, viu? Ele já te respondeu, viu, o Ednei? A Giovana deve ter visto aí. Ele está dizendo o seguinte, que o São Caetano não.
O Flamengo e o Rio, eles vão se unir e o São Caetano e o Valinhos vão permanecer na liga. Então, o Rio e Flamengo... Estou falando de clube, estou falando, tá vendo, Flamengo. Quando eu citei lá atrás o Fluminense, estou falando de um Flamengo. É meu medo dos clubes carioca. Eu tenho medo dos clubes carioca, Giovana. São Caetano segue em busca do patrocínio e permanece depois no segundo lugar da Liga B. Abriu vaga. É que, na verdade, ali no Flamengo, o que aconteceu é assim, eles tinham dinheiro para investir, só que eles demoraram muito para contratar, né? Então, daí eu acho que pesou agora nessa temporada o time que não fez tanto sucesso igual eles imaginaram, que foi um pouco mais... uma temporada mais bem sofrida, né? E aí eu acho que agora eles decidiram juntar exatamente por causa disso, né? Olha, Giovana, seleção, 2016, foi 2016, teríamos agora a Olimpíada do Brasil, não chegou nem entre os 4 jogando. Que decepção foi isso para as atletas? Não ver o Brasil brigando por medalha, o Brasil que vinha de 2 ouros. E depois eu queria emendar outro para falar desses ouros, até chegar nesses ouros. Que decepção foi essa 2016? Eu acho que assim, a gente sentiu a dor que elas sentiram. Não tem como. Todo mundo sonha com uma medalha olímpica e de repente você não está nem no pódio. A gente sentiu a dor que elas sentiram, mas eu acho que não tem uma decepção delas. Eu acho que é mais o momento. Se não aconteceu, é porque não era para acontecer. Eu acredito muito nisso. E eu tenho certeza que elas lutaram contra isso, amadureceram mais para lá na frente não errar de novo o que pode ter dado errado lá atrás. E para chegar ao ouro 2008, elas vinham de bronze, tudo. Eu me recordo que geração de Vera Mossa, 84, que era a Jaque, depois... Pô, essa nem eu era nascido. Mas 88, o Brasil era muito saco de pancada, viu, Giovana? O Brasil era muito saco de pancada, aí foi crescendo. E tanto que a ansiedade para esse ouro em 2008, eu acho que tinha um peso ali também, até para a modalidade de vocês. Se não vem esse ouro também, mas não vem esse ouro e esse time tão forte que tem. Bernardinho brigou muito por isso, José Roberto brigou muito por isso. Eu acho que também é outra coisa que ajuda demais o vôlei feminino. Isso porque aí também deu um pontapé muito grande para nós, né? O vôlei, a partir desse momento, cresceu muito, né? Então, esse ouro foi sensacional, foi no momento certo. Bom, para a gente basicamente encerrar, tem uma pergunta do Mário Rocha aqui que eu acho bastante bacana. Eu vou ler porque ela está muito grande, Mário, aí colocar na tela vai sumir a gente aqui, tá? Você, como jogadora profissional e com um olhar mais apurado para essa questão, como você acha que as escolas ou clubes e até mesmo municípios poderiam fazer para difundir e incentivar a prática do voleibol e deixá-los mais popular, uma vez que toda quadra de bairro, por exemplo, tem estrutura para prática de vôlei? Eu acho que pode começar a fazer tipo projetinhos, falar assim, a gente se inscreve e começa a fazer campeonatinho. A pessoa precisa de motivação para começar a fazer. Se você não tiver um campeonato, ninguém vai querer participar de um treino ou só treinar por treinar. Não, todo mundo quer jogar, todo mundo quer um campeonato, todo mundo quer, tipo, ter a sensação de você ganhar de alguém. Eu acho que pode começar assim, acho que são como as clínicas que falam, isso, né? Umas clínicas e lançando joguinho atrás de joguinho, que daí eu acho que vai chamando, né? Que começa a ser mais visível para as pessoas. Porque assim, eu lembro lá na escola, quando eu ia na pré-educação física, eu simplesmente ficava no cantinho jogando meu vôlei lá e as outras meninas não estavam nem aí para mim, me achavam estranho, me achavam tudo, menos normal. E assim, não tinha aquele incentivo de a professora chegar e falar, vamos fazer um joguinho hoje, vai. A gente monta 2 times e faz um joguinho. Não tinha. Eu acho que pode ter as escolas, né? Até mesmo essas quadras de bairro, podia ter esse tipo de
de competição, que daí eu acho que vai chamando mais atenção. Porque futebol, todo mundo, né, nasce com futebol na veia, né? Agora, o vôlei, basquete, handebol, futsal, é mais difícil. Então, acho que podia começar fazendo isso. É uma boa iniciativa, né? Começar. Esse é o detalhe, começar. Aí eu não vou nem me opinar sobre esse assim. assunto, não, que é um assunto que deixa quieto. Ednei, você é de prefeitura, você mexe com esses pauzinhos lá, depois você já dá uma... Se para você, masculino ou feminino, não importa. Quem que é o melhor do mundo hoje? Quem é o melhor jogador? Ou melhor jogador? Eu, lógico. Boa. Muito bem, hein? Boa. Gostei. Muito bem. Agora eu vou apertar um pouquinho mais, Ednei. Giovana ou Diego? Meu irmão, lógico. Muito bem. Giovana, quero te agradecer demais pelo tempo, por participar conosco do programa Sport Show. Foi um prazer enorme. Eu espero que você tenha se divertido um pouco com o nosso programa. Eu espero que as pessoas que tenham te ouvido um pouco de nós também tenham se divertido, gostado do que a gente pôde trazer para as pessoas. É muito bacana ouvir dos profissionais o início da sua trajetória, mas também ouvir os pontos que são polêmicos, os pontos importantes. Então, assim, foi muito bacana ouvir de você todos os seus sentimentos, assim, foi muito bacana. Obrigado por ter participado conosco. Eu que agradeço essa oportunidade, fiquei muito feliz, me diverti bastante, relembrei de coisas que faz bem, né? Traz uma memória muito boa, um sentimento gostoso. Muito obrigada por essa oportunidade, agradeço de coração. Imagina, a gente agradece, Ednei. Então, se tiver, o que acredito que vai ter, Valinhos, se vier para cá, a gente faz um bate-papo da matéria, combinado, Giovana? Combinadíssimo, certíssimo. E para você que continua nos acompanhando, nós falamos de Fluminense aqui nas quadras, amanhã, excepcionalmente, um bate-papo rápido de meia horinha no máximo com o Hudson, volante do Fluminense do campo, voltou ao Campeonato Carioca. Amanhã, então, não perca futebol no programa Sport Show às 19h30. Giovana, obrigado então mais uma vez, tenha uma ótima semana e até a próxima, quem sabe ao vivo a gente fazendo juntos, longe dessa pandemia, mais uma nova entrevista aí com o programa Sport Show, talvez numa quadra, enfim. Tá bom? Obrigado, ótima semana para vocês. Valeu, Ednei. Abraço, gente. Obrigado a todos. Sucesso, Giovana. Fiquem ligados, vocês já sabem, Rádio Esportes Mais é a sua voz na web. Até a próxima.